Bom, vamos lá, mais um Fique por Dentro e hoje nós vamos falar da repercussão geral de número 782. Então, a repercussão geral, julgamento do Supremo Tribunal Federal, número 782. Nós estamos falando especificamente, então, de um recurso extraordinário, o 778-889. 778-889. O que se discutiu no Supremo nessa repercussão geral? Toda a discussão diz respeito à licença maternidade para mãe gestante ou mãe adotante. Qual foi a discussão do Supremo Tribunal Federal? Vejam, pela Constituição Federal, a orientação é a licença maternidade. A nossa Constituição também, ela iguala os filhos naturais dos filhos adotivos. Então, a Constituição diz, olha, o filho natural, o filho da gestante é igual ao filho da adotante. Então, o filho natural e o filho adotivo, eles são iguais, tá certo? Eles têm o mesmo tratamento, eles têm os mesmos direitos. E o que se discute, então? A Lei 8.112, ela diferencia a licença da gestante com a licença da adotante. O prazo para a gestante é muito maior do que o prazo de licença para a adotante, até porque a orientação para a adotante é que a criança cada vez maior precisaria de menos cuidados e, portanto, o afastamento da servidora deveria ser menor. O que aconteceu? Servidora Pública Federal resolveu adotar uma criança e vai à justiça, então, para pedir a igualdade do prazo. Quero o mesmo prazo da gestante. Tenho o mesmo direito, os nossos filhos são iguais e, portanto, quero gozar do mesmo prazo. Pede, inclusive, o prazo de 120 dias com a prorrogação de mais 60 dias. Então, ela vai à justiça e pede, então, a prorrogação desse prazo. O que aconteceu nesse julgamento, nesse recurso extraordinário? Vejam, a servidora pública, ela ajuizou, então, mandado de segurança, pedindo, então, a licença de 120 dias, prorrogado por mais 60 dias, previsão da Lei 11.770 de 2008, então, ampliando aí a sua prorrogação. E qual foi o entendimento, então? A decisão do TRF foi, então, desfavorável. A servidora não tem direito a esse prazo ampliado, não é o que a legislação garante, não é o que está na lei e ela não terá direito. Matéria levada, então, ao Supremo Tribunal Federal, é declarado de repercussão geral e a posição é favorável. O Supremo diz, ela tem sim direito, tá certo? E veja então a orientação. O que aconteceu? Relator do processo, ministro Barroso. Ministro Barroso diz, a plena igualdade entre os filhos estabelecidos no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e a licença maternidade de 120 dias, disposto no artigo 7º do inciso 18 da Carta da República, devem ser pertinentes, então, ao caso e aplica, então, esses dois pontos. Ele fala um pouco sobre a evolução da legislação e lembra que lá na CLT, para a adotante e para a gestante, no trabalho comum, não no serviço público, eu digo no regulamentado pela CLT, o prazo é o mesmo. Não há mais diferença para gestante ou adotante no que diz respeito à CLT. Então, a diferença é mantida somente para o serviço público. Então, no serviço público, hoje se discrimina a mãe adotante face à mãe gestante, com prazos, então, diferentes. E o ministro diz, não há obediência ao princípio da proporcionalidade. Esse raciocínio não pode ser implementado. O interessante é que o ministro chega a observar no sentido de que conta os registros das adotantes ou do regime de adoção no Brasil, que quanto maior a criança, mais dificuldades ela tem de se adaptar na nova família. Mais dificuldades ela tem de se adaptar na família que está adotando. Então, como aceitar que uma criança que tem mais dificuldades terá a mãe um menor prazo? Terá a mãe um prazo menor de licença, então, maternidade nesse caso. Então, Barroso diz, olha, não há proporcionalidade nesse raciocínio. Se essa criança, ela precisa mais dos pais porque a adaptação é mais difícil,
Não há justificativa para que o prazo seja menor. Volto a lembrar, eles são iguais. E se são iguais, deveriam ter os mesmos cuidados. Então, se quanto maior a idade, e ele alerta então, quanto maior a idade, maior a dificuldade de adaptação na criança e na família, se esse fator é determinante para a adaptação, para a disponibilidade de tempo dos pais, é fundamental. Então, a licença maternidade deve ter um prazo maior. O ministro Barroso, então, votou pelo provimento do recurso para reconhecer, no caso concreto, o direito da recorrente, então, ao prazo da licença maternidade, com todos os benefícios, 120 dias, mais a prorrogação, então. Em relação à licença adotante, então, não é possível fixar prazo diferente em razão da idade da criança. O prazo deve ser o mesmo para gestante e adotante. Licença maternidade, então, deve ser respeitada. Ministro Marco Aurélio é quem abre divergência, dizendo que não deveria, porque não é o que a legislação estabelece. Deveríamos aplicar, então, a previsão da lei. Mas não foi o que prevaleceu na casa. Então, a orientação é: não há por que discriminar. Vamos aplicar a orientação que já está lá na CLT, vamos adotar o mesmo prazo. Até mesmo quanto à adotante, não é possível se admitir que quanto maior a criança, menor o prazo. Afinal de contas, porque quanto maior a criança, mais ela precisa de cuidados. E se mais ela precisa de cuidados, eu não posso admitir um prazo menor para essa criança. Então, essa orientação que prevalece, então, no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que nós estamos falando, então, da repercussão geral de número 782, licença, então, maternidade para mãe gestante e adotante. Esse era o nosso cuidado de hoje. Vamos manter sempre atualizado. Você precisa ficar de olho com o que está acontecendo nos nossos tribunais. Até a próxima, até mais.